Olá, Olá! tudo bem, Eu Erasmo? tô bem, e você, Priscila? Tudo bem É também. maravilhoso ser recebido por esse sorriso. Ah, que coisa boa! Seja bem-vindo. Obrigado, minha cara. Olá a todos, meu nome é Priscila Gaúna, eu sou psicóloga. Hoje a gente vai falar mais uma vez com o professor Erasmo. Vou ler seu currículo aqui, Erasmo. O Erasmo é psicólogo, mestre e doutor em educação, professor associado da Universidade do Ceará, trabalha com temas relacionados à tanatologia, luto, educação para morte, morte e ensino na saúde, certo? Hoje nós vamos falar sobre os lutos não reconhecidos. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você. Seja bem-vindo. Deixa eu tirar o barulhinho do meu computador aqui que atrapalha, né? Minha Tá, tudo cara, para certo. mim, para mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez para conversar contigo, né? E falar sobre uma questão que eu acho extremamente relevante e que talvez, pelo menos eu tenho essa sensação, será muito útil, principalmente para um público que não tenha muita intimidade com questões relacionadas à psicologia, né? E talvez, quem sabe, para alguns psicólogos também, né? Eu me defrontei algumas vezes com algumas situações, inclusive pessoais, né? Que eu só pude realmente contextualizar sentimentos de luto muito depois do ocorrido. Né? Ou seja, na verdade, não reconhecer o próprio processo de luto, às vezes, é algo que o indivíduo mesmo faz. Né? Sim. Eu acho que seria legal, Erasmo, se a gente começasse explicando um pouquinho para as pessoas sobre o que é luto. Sim. Porque muitas vezes se pensa sobre o luto vem relacionado à morte, né? Uma reação Isso, à morte. isso. Mas vamos explicar isso um pouquinho melhor para o pessoal entender. Vamos nessa, então. Olha só, é por aí. Quando a palavra luto, ela se associa quase que imediatamente à ideia da perda de alguém que amamos pela morte, tá certo? Então, são reações que são esperadas, né, quando nós perdemos pais, mães, irmãos queridos, amigos, pessoas que são muito próximas. E com o tempo, a gente vai aprendendo que, na verdade, o luto é o preço que nós pagamos quando a gente ama alguém. Então, uma vez eu disse assim: olha, se existe alguma coisa boa em tanta dor, em tanto sofrimento, é que a gente não perdeu a capacidade de amar. Né? E é justamente por isso que a gente sofre tanto, né, quando perdemos alguém. Agora, olha só que interessante, né? Para entender parte dos processos que a gente vai chamar de luto não reconhecido, talvez a gente tenha que discutir também o sentido daquilo que a gente chama de morte simbólica. Embora, em muitas circunstâncias, a gente também vai ter luto não reconhecido quando a morte concreta acontece, tá certo? Então, o que é a morte simbólica? Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que pode ser até anedótico, mas nunca é para quem passa pelo problema. Né? Por exemplo, você está namorando uma pessoa há 4, 5 anos, tem planos de se casar com ela, e de repente essa pessoa chega para você e diz: não quero mais casar com você, estou gostando de outra pessoa. O mundo vai desabar, né? Porque até aquele Aham. momento, né, você tinha uma perspectiva de existência onde a tua vida se entrelaçava na vida daquela outra pessoa. E pior, né? Ela diz que não quer mais ficar com você e ainda tem o atrevimento de continuar viva. Então, Pois né? é. É isso, a morte simbólica é isso. Na verdade, não foi a pessoa que morreu. Embora muitas vezes o próprio discurso da gente afirme isso, né? É muito comum quando a gente reencontra pessoas, e aí, como é que vai o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva? Você responde, a falecida, né? Ou o falecido, né? Na verdade, a Uhum. pessoa continua Sim. viva, né? Então, o trabalho de luto, ele em muitas situações, ele é singular, né? A como se de fato aquela pessoa tivesse morrido, porque com o final de um relacionamento, morre-se todo um projeto de vida que você tinha com aquela pessoa, né? Mas olha só, a morte simbólica pode acontecer também em outras circunstâncias, né?
sim. Eu penso que são muitas circunstâncias que às vezes as pessoas nem imaginam, né? Uhum. Penso, por exemplo, uma questão de aposentadoria, a gente pode falar de um luto não reconhecido, Isso, né? né? E tem muitas outras situações. Eu me lembrei de algo que aconteceu aqui em Fortaleza. Priscila, quem for aqui do Ceará vai saber a localização. Existe uma praça, uma avenida chamada 13 de Maio, que fica em frente à Igreja de Fátima, daí a data, 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima. E essa praça, ela passou por uma reforma, né, há alguns anos. E eu lembro de pessoas que viviam no bairro há muitos anos, principalmente pessoas idosas que ficavam lamentando a desconstrução do espaço ao qual elas se sentiam pertencendo, né? Então é interessante isso, né? A depender da circunstância, você imagina alguém que está casado com uma outra pessoa há 50 anos, né? E se conheceu naquela praça, de repente a praça, tal como a pessoa conhece, deixa de existir. Para a maioria das pessoas que estão indo e voltando, passando de carro, indo de ônibus, indo para a igreja, o pessoal vai dizer, nossa, a praça ficou até mais bonita agora, olha, colocaram uma pista de skate aqui, um parquinho para as crianças e tal. Mas para aquela pessoa especificamente, é como se um pedacinho da vida dela tivesse deixado de existir, né? E aí o pessoal, mas por que ele está tão triste? O que aconteceu e tal? E aí se ele disser, olha, eu estou muito triste porque a praça que eu gostava de passear todo dia, que eu já levava os meus bisnetos e tal, não existe mais. Como que não existe? A praça está ali. Né? Não, não é a mesma praça Não é que eu conheci. Né? Se a pessoa fala isso, que está triste por isso, o que vai acontecer? A volta. Né? A maioria vai achar que isso é coisa de idoso. Né? Isso é besteira, é bobagem, né? Quando na verdade a pessoa está sentindo uma dor intensa, né, com aquela mudança. Você falou isso, me lembrou de uma situação, a gente falando, né, sobre essa questão do término de relacionamento. Quando me enviuvei há muitos anos, Uhum. eu lembro que uma amiga tinha terminado um relacionamento de 10 anos, 10, 11 anos, que era um namoro. Eles começaram a namorar muito jovens, queriam se casar. E ela me viu naquela situação triste, ela falou assim, a minha situação é pior que a sua, porque ele escolheu não estar comigo. Sim. Né? Então, na hora eu não entendi, eu falei, gente, que absurdo isso que ela está me falando, né? Uhum. Mas claro que a gente não pode medir as dores, todas essas dores são muito válidas. Né? E Claro. acho que é importante a gente falar isso. Então, às vezes, a pessoa termina um relacionamento, ou nessa situação da praça, ou, enfim, são várias outras situações, as pessoas falam assim, nossa, mas você está triste por isso? Não, né? Aquela velha história, bola pra frente, não precisa disso tudo, você está exagerando, né? Quando eu penso que precisaria de um mínimo de respeito com a dor daquela pessoa naquele momento. Uhum. Então, a gente vive hoje uma certa cultura. Tem várias razões para isso. Isso dava conversa para 1000 papos, né? Mas uma certa Imagina. cultura de demarcação, de um distanciamento entre as pessoas e de uma certa individualização, né, que vai gerando um paradoxo. Né? Ao mesmo tempo que parece que as pessoas vão sendo estimuladas a construir um certo distanciamento, ao mesmo tempo elas carecem de estar mais próximas de outras pessoas. Né? E talvez isso esteja aumentando um pouco mais essa percepção de construção de empatia pela dor do outro. Mesmo que, a princípio, isso possa parecer algo meio estranho, absurdo para quem ouve uma fala, uma narrativa. Né? O exemplo que você citou, eu acho incrível, né? Porque não dá realmente para pesar a dor, medir dor, né? Não dá. Mas o que talvez existisse aí na fala da sua amiga fosse um pedido até de socorro, né? Porque tá doendo tanto, né? Eu tô sofrendo tanto, e de vez em quando eu até ouço alguém dizer assim, aliás, é uma frase clichê, né? Ah, tem muito homem no mundo, você vai encontrar uma pessoa muito melhor,
né? Então, não resolve, né? E chega a ser tão agressivo quanto ao fato de alguém de fato ter perdido alguém pela morte. Porque, na verdade, a reação que aquela pessoa está tendo expressa um sentimento de morte, né? Que é a perda do relacionamento. Né? E a gente não está muito preparado para ouvir um negócio desse, né? Principalmente se, na verdade, a gente não acumulou necessariamente experiências traumáticas de perda de relacionamento. Como, na verdade, eu estou no outro oposto, né? Eu passei por algumas experiências traumáticas, né? Eu invejo, no bom sentido, quando as pessoas, né, chegam, não tem problema não, vou seguir para frente. Está falando isso realmente de... Né, parece que a elaboração é feita no estalar de dedos. Eu fico pensando assim, né? Será que gostava tanto assim ou recebeu a notícia com um alívio, né? É verdade. E eu fico pensando nessas coisas, né? No quanto essas falas das outras pessoas podem ser muito agressivas, o quanto é preciso que as pessoas entendam que é realmente uma reação de luto. Né? Isso. Você precisa elaborar tudo aquilo que aconteceu. Eu acho que a gente pode citar vários exemplos, né? Vamos citar exemplos para as pessoas entenderem Sim. algumas possibilidades, porque às vezes as pessoas sofrem e escutam coisas tipo, ai, não tá sofrendo por isso. Por exemplo, a síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos saem da casa dos pais. Eu estou vivendo uma situação assim por ter mudado de país, né? Então os meus pais estão sofrendo ninho vazio e eu estou sofrendo também esse luto pela mudança cultural que é muito grande, é uma diferença, né? Então acho que existe também esse luto migratório, existe o luto, por exemplo, quando há uma perda gestacional, acho que isso é muito importante dizer, porque eu vejo que é muito minimizado quando uma mulher tem uma perda gestacional. Então, logo você arruma outro, né? Enfim, Vai dar e para fazer um monte de isso filho ainda. gente, isso é de uma maldade, sabe? Às vezes a pessoa está querendo ajudar, colocar outra pessoa para cima, mas isso é muito triste para a pessoa que ouve isso. Priscila, obviamente que a gente pode partir da conclusão básica que todo processo de enlutamento será singular, fato, né? Agora, existem certas expressões de comportamento que elas passam por um processo de socialização e aprendizagem cultural que se mistura com o psíquico, né? E aí não dá mais para saber o que é o que, né? O amálgama, né? Então, por exemplo, algumas expectativas que a gente acaba criando quando passamos por uma perda. Aí vamos começar pela perda determinada pela morte em si. Né? Perdemos um amigo querido, perdemos um irmão. Então, está convencionado pela cultura de que, em tese, nós teremos espaços de acolhimento para essa dor. Né? Até porque, em tese, né? Porque daqui a pouco a gente vai chegar a esse ponto que não é sempre assim, né? Mas, em tese, a gente vai ter um espaço de acolhimento dessa dor. E muito do que a gente sente reverbera um pouco aquilo que a gente passou pela infância, né? Provavelmente todo mundo aqui deve ter tido aquela experiência de estar com pai e mãe numa multidão e, de repente, cadê meu pai, cadê minha mãe? Né? Aquela sensação de aflição, de vazio absoluto, de medo, vulnerabilidade. E aí, quando a gente está nessa situação, a gente quer contato, né? A gente quer abraço, né? Muitas vezes perguntam para mim nas aulas de tanatologia o que é que eu devo dizer para uma pessoa que perdeu alguém importante. Eu digo, não precisa dizer muita coisa não, vá apenas lá e ofereça o abraço, ofereça seu ombro, né? Então a gente precisa muito disso. É como se fosse algo que não é que acabe com a dor, né? Mas é uma espécie de demonstração de que você não está sozinho na tua vulnerabilidade. Isso é absolutamente importante. Bom, aí a gente sai desse quadro, que é o mais relativamente comum, e a gente chega no momento do luto não reconhecido. Você estava falando das mulheres que passam por perdas gestacionais. Eu sei de experiências próximas dessa, né, de mulheres que anseiam muito ter filhos. Né? Esse é um problema da classe média hoje, as mulheres vão empurrando a maternidade para frente, porque elas querem conquistar
posições profissionais, nada que não seja correto, é legítimo isso. Só que quando de repente se vê, a pessoa chegou aos 38, aos 39 anos e a curva de fertilidade despenca, né? E aí se vai atrás de um médico de reprodução assistida, um profissional de reprodução assistida. E é uma coisa impressionante, né? Porque a taxa de insucesso é altíssima, né? Então a mulher fica tecnicamente grávida, ela está lá bombardeada de hormônios, é fertilizada com embriões, e na maioria das vezes ela vai se sentir física e psicologicamente grávida nesse processo, para depois de algum tempo fazer exame para ver realmente se os embriões conseguiram seguir adiante e descobre que, na verdade, ela não está grávida, né? É uma forma de luto não reconhecida, por quê? Porque a gente está falando, né, de um procedimento médico, né, de um ato, e as pessoas veem apenas como isso, né? Quase como se você tivesse feito uma pequena cirurgia, quando na verdade aquilo representa todo um projeto de constituição identitária daquele indivíduo, né? E no caso também de alguém que vai estar com essa pessoa, tá certo? Então, e de repente as pessoas dizem, não, você pode tentar de novo, vocês têm uma condição financeira boa, é só. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Porque se a mulher sai com os embriões implantados no ventre, ela já sai lá imaginando, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai nascer com os olhos do avô, né? Vai seguir carreira não sei de quem. Todo mundo faz isso. Não importa se a fertilização foi da forma biologicamente esperada ou então usando de meios assistidos, né? Você se acha grávida e de repente, opa, vamos lá, vamos imaginar o que vai ser isso e já se vendo mãe. Qual vai ser a cor do quarto, as roupinhas? Isso. E de repente, né, não percebem o quanto a tua dor é imensa, né? Eu acho que em muitas circunstâncias não há muita, porque é uma forma de perda gestacional, né? Mas ela parece ter características especiais pelo muito que está envolvido, o investimento financeiro, as técnicas que são utilizadas, o bombardeio hormonal que a mulher é submetida, as expectativas que isso gera na própria família, que gera no parceiro ou na parceira, entende? Então, é difícil, né? E as pessoas, infelizmente, a maioria delas não vai ter, inclusive pessoas próximas, né? Não terão uma ponte de empatia estabelecida para poder, de fato, funcionar naquele momento como alguém que acolhe e que, ao invés de falar muito, ouve muito, ampara muito, acolhe muito. Você falando isso, me lembrei de uma história e eu queria muito chamar a atenção, Erasmo. Eu conheci uma mãe que perdeu a bebê, nasceu, ficou viva pouquinhos dias, né? E ela tem sofrido muito a perda dessa filha. E quando ela foi ao médico, menos de 3 meses após perder a filha, o médico falou algumas coisas para ela que eu confesso que eu fiquei irritada quando eu ouvi. Né? Fiquei triste e fiquei muito irritada. Justamente essas coisas, tipo, não, você pode ter outros filhos, né? Você ainda vai ser mãe. Como assim? Ela é mãe, né? Ela é mãe. Exatamente. Então, assim, o quanto a própria classe de profissionais da saúde precisam cuidar muito, né, da forma como tratam as pessoas. Então, você falou desse espaço, né, de acolhimento e me lembrei dessa história. Então, pessoas passem adiante para que os médicos vejam isso, para que psicólogos também vejam isso. Né? E eu acho que é muito importante que a gente se conscientize que na nossa frente tem uma pessoa. Sim. Né, que está sofrendo. Exatamente. E aí aquela história, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas frasezinhas clichês, né? Que elas cumprem uma função que é muito mais burocrática, formal, e eu diria até ansiolítico para o próprio profissional. Ele acha que ele está com um problemão na mão, não sabe direito como resolver, e aí nível de ansiedade sofre, né? Como é que eu vou lidar com essa situação?
e aí muitas vezes a solução encontrada ela não é adequada, né? Como vai ter muitos filhos, você vai conseguir ser mãe, né, e tal. Eu acho que falta muito nessas, eu acho que não, em outras também, mas nessas situações específicas, esse olhar que é multidisciplinar, né? E eu sinto que, na verdade, muitas vezes não se valoriza olhares que vêm numa outra direção quando você está constituindo contatos humanos e que envolvem certas expectativas. Outro exemplo onde o luto não reconhecido pode acontecer, né? A gente está aí no campo da saúde. Determinados diagnósticos, né, que são compartilhados, muitas vezes o problema já começa daí, né? A forma como esse diagnóstico vai ser compartilhado, muitas vezes de uma maneira absolutamente padrão, sem que se conheça características da vida daquele indivíduo, que te dê o mínimo de segurança para prever, né, reações que aquela pessoa pode ter diante de a comunicação de uma notícia difícil, tá certo? Muitas vezes, por exemplo, a gente vai compartilhar situações onde o prognóstico pode ser extremamente negativo. Um exemplo entre vários, né? Uma mulher que sempre desejou ter filhos, mas que vai ter que fazer uma esterectomia, ou seja, uma retirada de útero, né? O que pode ser considerado um procedimento técnico banal, né, para quem vai realizar, mas com certeza ter que lidar, né, com a perda da capacidade reprodutiva e de tudo isso que significa, né? A nossa cultura ela é cheia de significações que tornam a maternidade algo extremamente relevante. Quando eu estou falando isso, eu não estou negando que seja, né? Mas nós relacionamos a maternidade, por exemplo, com a imagem da Virgem Maria, né? A imagem de que a fecundação tem um toque de divino, né? Como se, na verdade, o poder da mulher fosse algo parecido com o poder de uma deusa, né? Que cria, que gesta, que pare. Gente, isso é muito forte, né? E é algo que a maioria das mulheres estão recebendo desde a mais tenra infância. Portanto, ela não vai perder o órgão, né? Ela não vai perder meramente um útero, ela vai ter agora que desconstruir parte da identidade dela que presumia que ser mulher era ter um útero, né? E aí, se realmente ela começar a compartilhar isso, as pessoas vão dizer: você tem que dar graças a Deus porque você está viva, né? O que não é também uma boa coisa de se fazer, né? Outro exemplo quadros que possam evoluir para amputação de membros, tá certo? A gente constituiu a nossa identidade corporal desde criança, tendo 2 braços, 2 pernas, mãos, dedos, né? E, de repente, você recebe um diagnóstico com um prognóstico extremamente complicado e você vai ter que lidar com o fato de que daqui a algum tempo, muito provavelmente, você tenha que fazer a amputação da perna esquerda ou direita, não importa, né? E se você é alguém que gosta de praticar esportes, né? E se você é alguém que tem um dinamismo físico, até compreender que grande parte desse processo ainda vai poder ser mantido, né? Muito tempo e muita dificuldade de poder compartilhar a expressão desse sofrimento com alguém que, de fato, possa reconhecer isso como expressão de sofrimento. E não alguém que vai ficar tentando trazer essas frases clichês de não, você consegue, né? Vai dar tudo certo. Você nem vai perceber, vai colocar lá uma perna mecânica lá e não vai nem perceber, gente. A pessoa liga o celular e recebe um vídeo motivacional, né? De alguém que não tem os braços, mas pinta quadros maravilhosos com os pés, né? Se ele pudesse, ao ver esse vídeo, de um minuto para outro, adquirir as mesmas funções e capacidades, né? Não ajuda. Podem ter certeza que isso não ajuda. Talvez ajudasse depois de muito tempo, né? De uma forma bem trabalhada, onde se pudesse, a partir de um determinado suporte terapêutico, se buscar saídas, possibilidades de reestruturação de papéis. Mas não, né? Não é
Não é algo que a gente possa fazer e produzir milagres no estalar dos dedos. Na verdade, isso tende a amplificar mais ainda o sofrimento das pessoas. Né? É algo que tem que ser muito trabalhado, né, Erasmo? E Uhum. não é do dia para a noite. Não, não é não. É demorado. É um processo que você precisa começar a se reconhecer, né, naquele corpo que está diferente. Isso. Né? Às vezes, a perda de algumas funcionalidades, ou de algumas dificuldades, mas que você vai ter para desempenhar funções que antes eram corriqueiras. Então, assim, você vai ter que se acostumar com tudo isso. Acho que demora um tempo. E às vezes as pessoas realmente acham que o vídeo motivacional vai resolver tudo de uma hora para outra. E Por não. exemplo, Priscila, pessoas que fazem cirurgia de redução de estômago, as cirurgias bariátricas, né? Que agora parece ser com todo respeito, eu ia dizer uma praga, né? Mas uma moda, né? Que se alastra e que parece, ao invés de ser uma solução que se busca depois de outras tentativas, de outros processos, ela parece se antecipar, né? Frente às intervenções de ordem psicoterapêutica, frente às tentativas de reeducação alimentar. Em algumas circunstâncias isso infelizmente acontece, né? Aí depois ninguém entende, né? Porque algumas pessoas se deprimem depois de cirurgias bariátricas, né? Porque na verdade nós não somos pessoas reduzidas ao nosso próprio estômago. E aí alguém que pesasse hipoteticamente 150 quilos, depois que faz uma bariátrica, a cirurgia é um sucesso. De repente, aquele homem de 150 quilos, ele começa inclusive a fazer ginástica, aparece lá ele com 80 quilos, todo mundo dizendo que ele está lindo, maravilhoso e tal. E ele está lá para baixo, né? Porque muitas vezes a comida, né, eu diria quase sempre, né? Eu ia brincar com você, se você tiver plano para sair hoje à noite, provavelmente entra o lance da comida junto, não tem jeito, né? Então, a comida, daqui a pouco também, eu estou já aqui elaborando. Ai, meu Deus, eu vou comer pizza, não vou e tal. Os dilemas de alguém que tem diabetes, né? Não sei, eu vou comer só um pedacinho. Mas a comida, ela media o contato entre as pessoas, né? Por exemplo, em alguns países, há o ritual do banquete pós-funeral, né? Muito comum nos Estados Unidos, em algumas regiões, né? E a função é essa, né? A maneira que você encontrou de agradecer as pessoas que compareceram a uma cerimônia fúnebre é dizer para elas que elas são tão importantes para você que você está dando comida para elas, né? Você está oferecendo alguma forma de exercício de prazer numa situação tão desfavorável quanto aquela. Comida significa mediação de contato humano. Né? Então, a preparação daquela pessoa para fazer uma cirurgia bariátrica, ela não é só física, né? Ela também tem que ser psíquica, tem que se avaliar, inclusive, se a pessoa vai ter estrutura emocional para uma mudança radical de dieta, e, na verdade, pode oferecer retornos positivos para uma saúde de base orgânica, a princípio, né? Mas que, infelizmente, em algumas circunstâncias específicas, né, pode ser até fatal. Né? E aí que está o problema. Você imagina alguém que ficou bonito pelos padrões estéticos da cultura, né? Que jogou a taxa de glicemia lá para baixo e tal, né? De repente se queixa, né? Que não está legal, que não está bem e tal. E aí realmente não vai ter ouvidos para isso. Como que aquela pessoa não está bem? Porque agora, se ela agora finalmente conquistou a beleza. Né? A coisa E de às não vezes ainda reconhecer o tem que luto, né? Oi? ouvir. Oi? Pode falar, pode falar. E às vezes a pessoa ainda tem que ouvir alguma coisa do tipo, ai, quando você era gordinho, você era tão mais legal. Isso! Cai naquele estereótipo de que todo gordinho é engraçado, né? E tal. Né? Uhum. Eu sempre me vi gordinho. Né? Eu só tive uma fase diet na minha vida que foi dos 19 aos 22 anos. O resto do tempo, né? Eu sempre vivi muito acima do peso. Eu fiz parte e ainda faço parte desse estereótipo. Mas não necessariamente porque eu seja hoje relativamente obeso, já fui mais, né? Mas é isso. Eu fico imaginando se eu fizesse. Eu já tive oportunidades de pensar nisso, eu recusei, porque realmente eu gosto de comer e vou arcar com alguns riscos que isso possa representar. Né? E claro, estou tentando cuidar melhor da minha saúde.
tá certo? Um Jô Soares da vida que Sim, chega à idade que chegou, né, com a glicemia baixa. Tomara. é isso. E acho que uma coisa importante também, quando a gente fala dessa questão da cirurgia bariátrica, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, eu só vou lá no psicólogo só para ele assinar para mim, Isso, né? Só para assinar. E às vezes precisa realmente passar por esse olhar profissional para que não aconteça essa situação. Porque às isso. vezes o profissional vai identificar e falar, olha, talvez você não seja uma pessoa muito feliz depois, né? Exatamente. Então, E isso tem que ser jogado de uma forma franca e aberta, né? Quer dizer, não é uma decisão tipo qual é a cor da roupa que eu vou usar hoje, né? Que filme eu vou assistir, né? Então deveria ser alguma coisa muito mais pesada, repensada, tá certo? Do que necessariamente. Eu acho que muitas vezes as pessoas tomam uma decisão muito rápida em relação a isso. E é aquela história, existem profissionais, bons profissionais e maus profissionais, né? Eu conheço profissionais médicos que são excelentes, inclusive, para ajudar no processo da construção dessa decisão, porque eles percebem claramente que a problemática não está reduzida meramente a tentar fazer aquela pessoa emagrecer de uma outra maneira, né? Mas envolve várias questões, tá certo? Mas olha só, eu estava pensando também aqui em outras coisas, né? A gente estava no começo da nossa conversa, a gente estava falando sobre relacionamentos, né? Agora, imagine a seguinte situação, né? Coisa de novela? Não, acontece na vida, né? Aquelas histórias de alguém que mantenha um caso extraconjugal com uma outra pessoa que também, né, é casado. Os dois são casados, mas são casados com outras pessoas. E aí eles têm um vínculo amoroso extraconjugal, tá certo? Não vou entrar na discussão moral disso, não tem sentido, né, dizer se isso é certo ou errado, tá? Mas isso nos coloca um problema quando a gente está pensando nessa história do luto não reconhecido, né? Tanto nas duas situações, né? Na primeira, que você colocou, né, da pessoa dizer, olha, terminou comigo, né? Então, se é uma relação de namoro reconhecido socialmente, a moça vai chamar todas as amigas, né, para botar, né, toda a dor para fora e tal. Ela vai ser bem acolhida, vai ter muita conversa. Daqui a 3, 4 meses, as moças começam a tentar se articular para ver se arrumam um namorado para amiga que ficou triste também. Não é uma boa solução, dependendo do contexto, né? Mas sim. agora, imagina, né? Isso acontecendo num relacionamento extraconjugal. Como é que vai chegar e dizer para os amigos, olha, ou para as amigas, né? Eu tenho um caso com essa pessoa há 15 anos e de repente essa pessoa me deu bilhete azul. Não quer mais nada comigo. Vai ser complicado. E a sensação de perda é idêntica a essa da tua amiga, né? Muito parecida, a dor, o sofrimento e tal. Pior ainda, se essa pessoa perder o parceiro ou a parceira pela morte, a morte real, a morte concreta. A coisa vai complicar demais, né? Porque se aquilo tinha a cor do interditado, a cor do tabu, né? Como é que você vai poder buscar as pessoas que são tuas amigas, as pessoas que você ama, para receber o acolhimento, para receber, né, a chancela de que aquela tua dor ela é legítima, né? Então são situações muito complicadas. Né? Parte das vezes, em situações como essas, as pessoas vão procurar nós, psicólogos, para expressar esse sofrimento, né? Porque não vai dar para fazer isso em público, não vai dar para entrar na rede social, colocar o lacinho preto e chamar as pessoas para trocar umas ideias, receber força por isso, né? Então, eu diria que, pensando na lista de exemplos, de novo, não dá para medir, né? Mas a depender das circunstâncias, esse talvez seja um dos mais dramáticos. Né? A dificuldade de encontrar, que não é só o não reconhecimento que está envolvido, mas também a legitimidade da expressão da dor. Acho que tem muitos casos, né, Erasmo, que É. a gente pode ir buscando, assim, e pensando junto. Sabe, eu pensei em uma coisa agora, a questão do luto infantil. Sim, Eu fiquei pensando, por exemplo, luto infantil, que me remeteu a uma outra coisa, mas enfim, uma coisa de cada vez. Às vezes a criança vai ter um pouco mais de dificuldade.
né, de expressar o luto. Ah, chorando, por exemplo, às vezes a criança pode ficar um pouco mais arredia, um pouco mais irritadiça, né? E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que talvez essa seja uma reação do luto. Né? Então, nossa, que criança chata, que pentelha, né? Tá? Eu acho que é importante a gente pensar também nessa questão das crianças. Sim. Eu acho também, porque, na verdade, aliás, isso nos remete também a uma questão que está junto com essa. É de que criança a gente está falando, de que contexto essa criança vem, qual é o espaço dela, até porque a noção de infância, como a gente compreende, ela está mudando muito, né? Na verdade, é como se a gente estivesse ensaiando um retorno à pré-ideia da infância, né? No passado se achava que crianças eram adultos em miniatura, e como adultos, grande parte das vezes a gente lidava com elas, né? É como se, na verdade, as crianças, ou parte delas, eu diria, com alguma reserva, crianças de perfil de classe média, elas buscam um certo assassinato da infância, e muitas vezes isso estimulado pelos adultos, né? Talvez isso nos ajude, inclusive, a entender certos fenômenos que eu, com os meus 60 anos, ainda me assusto, né? Porque eu comparo o que eu vivia no começo da minha atividade como psicólogo e o que eu vejo hoje. Suicídios ou tentativas de suicídio entre pré-adolescentes, né, tem alguma coisa esquisita nesse processo, né? Alguma maneira diferenciada de se educar, alguma maneira diferenciada de se estruturar a expectativa do comportamento que se tinha da criança algumas décadas atrás e que se tem hoje em dia. Então, eu acho que uma das questões muito pertinentes quando a gente está pensando no luto de crianças é um pouco essa expectativa de achar que muitas vezes as crianças têm que se comportar como adultos, tá certo? E colocar, às vezes, expectativas para as crianças que nem nós mesmos somos capazes de exercer. Né? Então, por exemplo, algo muito comum, né, que devem perguntar para você o tempo todo, perguntam para mim, né? Uma das primeiras perguntas quando a gente vai falar sobre luto para um público leigo é: a partir de que momento a gente deve considerar que a pessoa está realmente com problemas e tal, né? E aí eu dou aquela tradicional resposta frustrante para as pessoas, né? Não tem tempo muito certo, não, né? Tem algumas pesquisas que tentam fazer isso, mas elas estão contaminadas pela perspectiva de ordem cultural. Os americanos gostam muito de fazer isso. Eles tentam arbitrar um tempo, né, para dizer, olha, a partir de tanto tempo a pessoa deve ser imediatamente encaminhada e tal. Isso está aberto a muitas discussões. Mas colocar essa expectativa para a criança que não tem ainda consolidada uma experiência anterior, tá? Por exemplo, nós hoje, né, a gente já passou por muitas perdas dolorosas, né? A criança, muitas vezes, qual é a perda que ela teve? Ela pode ter tido a perda do animal de estimação. E aí a gente entra numa outra forma de luto não reconhecido, né? O que que Foi isso que eu pensei quando eu falei do luto da criança. Eu falei, tem outra coisa, Isso, mas depois. isso, exatamente. Né? O luto não reconhecido pela perda de animais de estimação, tá certo? Então você tem dois matizes aí que eu consigo pensar, né? Um é quando a criança perde o adulto. O meu caso, por exemplo, a minha primeira experiência de perda significativa de uma pessoa adulta foi do meu avô, quando eu tinha 6 anos de idade. Né? Algo que me marcou profundamente, e quando me perguntam, Erasmo, por que você trabalha com tanatologia? Eu respondo, porque o meu avô morreu, né? Que é o ponto de partida aí da minha estrada, né? Mas não vamos falar sobre isso agora. O que eu quero ressaltar é que hoje em dia, diante da perda dos avós, por exemplo, talvez um certo ritmo que imponham os adultos pela vida produtiva, pelo retorno ao trabalho e tal, parece começar a derivar para as crianças. Né? Como se, na verdade, aquele luto tivesse um tempo determinado para durar. De preferência que seja pouco tempo. Tá? No caso dos animais de estimação, ou mais comumente, como a gente chama hoje, pets, né? Aliás, tem que ter cuidado, nós não somos mais donos dos animais, nós somos tutores. Tutores. Né? Tutores, né? Então, Uhum. os pets, né? Eles, na verdade, eles se tornam, eles são antropoformizados, né? Ou seja,
A forma como nós vamos criando vínculos com os animais de estimação, ou os pets, fazem com que nós comecemos a tratá-los como seres humanos. Então, me lembro daquela música antiga do Roberto Carlos, né? Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Eu morri de rir, né? Enquanto eu não tive um cachorro, eu achava aquela licença poética desmedida. Cachorros não sorriem. Até um dia que eu tive um cachorro e ele sorria para mim. Olha, Roberto Carlos estava certo. Né? Só que o cachorro não nasce sabendo sorrir, não está no equipamento genético dele, ele aprende com a gente. Né? E quando ele sorri, Sim. pronto. Ele começa a ter expressões emocionais, interações com a gente, que são tipicamente humanas. Então é muito fácil, né, tratar animais de estimação como seres humanos, até porque, em parte, eles se comportam enquanto tal, e, em parte, eles suprem necessidades emocionais que, em tese, a gente também busca nas pessoas. Né? Mas com uma grande vantagem, né, Priscila? Os cachorros não vão fazer julgamentos morais da gente, não vão questionar se as nossas noções e os nossos valores são certos e errados, não vão nos criticar em relação ao candidato que a gente escolhe para votar numa eleição. Né? Não importa o que a gente faça, todo dia que a gente chegar em casa, seremos recebidos como se fosse uma banda famosa de rock. Tá certo? E Exatamente. isso nos encanta. Né? Então, resultado, você imagina, eu não sei se você já passou por essa experiência, aquela famosa atividade do desenho da família, né, desenho projetivo e tal. Se você pede para uma criança desenhar a família, ela vai colocar o gato, ela vai colocar o cachorro, né? E é nada mais natural que isso seja feito, né? Porque os cachorros são irmãos, os gatos são irmãs, não importa. Aí você imagina quando tem uma perda, né? Ah, não chora não, meu filho. Papai compra um filhotinho semana que vem. Né? Pior Como se situação. pudesse substituir. Isso, né? E o cachorro já tinha individualidade. Ele já era o irmão, mais novo, mais velho, não importa. Né? A gente vê vídeos lindos no Instagram que mostram a interação de bebês com cãezinhos ou gatos, né? Os dois crescem juntos. Você imagina quando essa criança chegar na pré-adolescência e esse animal morrer? O impacto que isso representa. Às vezes, inadvertidamente, os pais jogam fora o corpo do animal como se ele fosse uma sucata, né? Um brinquedo que parou de funcionar e não tem conserto. Tá certo? Então, para mim, essa expressão de luto não reconhecido é fortemente impactante nas crianças. Tá? E agora, olha só com criança? Os adultos sentem e muito. Né? Hoje em dia os animais, eles cumprem uma... A gente estava falando agora há pouco, né, das pessoas que retardam, né, os casais que retardam o projeto de maternidade para mais tempo, né, para bem depois dos 30 anos. Uma das formas de atenuar a falta que talvez filhos possam fazer, não contem para ninguém, né, é trazer um gato ou um cachorro para casa, né? E aí a gente vê hoje em centros comerciais, em shopping centers, cães e gatos sendo levados em carrinhos de bebê. Eu acho que isso não é uma mera coincidência, tá certo? E aí, de É. novo, né? Esse animal passa um tempo com esse casal hipotético, né? E, infelizmente, ele morre, né? A perda, ela pode ser tão impactante como se, de fato, houvesse a morte de um filho, ok? E aí, claro, né, a pessoa vai pegar o telefone, ligar pro chefe, pro patrão e dizer, olha, eu preciso de um tempo para me recompor. O que, que aconteceu? Quem morreu? Ah, foi o meu cachorro. Né? Muito Como assim, seu dificilmente. cachorro? Que loucura é essa, né? Então, isso é desculpa, não é possível. Mesmo que tenha morrido, cara, vem trabalhar, isso não tem sentido, né? Então, é um paradoxo. Nós tratamos os nossos animais cada vez mais, né? E não é só um processo recente, não, né? Tem estudos muito bons em termos históricos dessa relação homem-cão, homem-gato, né? Que se perde no passado. Mas hoje em dia adquire uma coloratura especial na medida desse isolamento contínuo dos núcleos, né? Das pessoas que vão perdendo um pouco o jeito de viver em comunidade, né? E de repente você tem
é esse animal que vira um pouco o teu amigo, o teu irmão, o teu querido companheiro em casa e que morre, né? Então todo mundo parece ter a necessidade, né? E depois da pandemia, então, né? Os gatos, inclusive, ganharam mais popularidade porque eles não precisam, a gente não precisa descer com eles para passear, né? Mas e aí? O que a gente faz, né? A gente quer ter animais de estimação, mas o conjunto da sociedade, mesmo aqueles que têm, quando se dá a perda do animal do outro, parece não reconhecer isso como algo importante. É, eu me lembrei de uma história de uma colega psicóloga, que ela lida muito também com essas questões de luto, enfim. E eu acompanhei no Instagram, o filhinho dela perdeu, o peixinho dele morreu, Uhum. né? E eles fizeram todo um ritual de despedida. O menino pequeno, de 6 anos, ou coisa assim, 7 anos, e eles fizeram todo o ritual, né? Até o menino enterrar o peixinho no vaso grande lá da casa, enfim. Eu achei aquilo tão bonito, sabe? Tá falando sobre a importância, sobre ela reconhecer a importância daquele peixinho para o menino e falar, olha, tá tudo bem se você chorar, é, esse é um momento mesmo, né, mais triste, mamãe tá aqui, sabe? Eu achei muito bonito isso, né? Essa autorização dessa criança a viver o luto. Eu tenho uma aula que eu só discuto morte, a percepção da morte entre crianças, né, nas mais variadas idades e tal. Aí eu brinco com os meus alunos, né? Pessoal, se vocês quiserem dar aula de tanatologia para criança, é comprar um aquário, né? É muito fácil, peixe morre de uma forma muito fácil, até porque na maior parte das vezes nós somos inexperientes, né, para cuidar dos peixinhos e tal. E uma vez indo na casa de uma grande amiga, estava uma festa lá de aniversário e tal, sentado na varanda, eu notei uma como se fosse um vaso raso, né? Cheio de cruzinhas feitas com palito de picolé, né? Eu achei aquilo tão Uhum. engraçado. Aí eu perguntei para minha amiga, o que é isso aqui? Ela falou, não, isso aqui é o cemitério dos peixinhos da minha filha. Né? Todas, Oi, gente. todas as vezes que o peixinho morre, a gente tem todo um ritual aqui em casa. Eu já fiz isso com meu filho, né? Uma história, inclusive, que eu exemplifico nas minhas aulas. Eu acho uma maneira muito saudável, né, de você apresentar o luto, não só o luto, o que faz, é uma questão prática. O que nós fazemos em termos práticos para lidar com a morte? Né? Eu sei que pode parecer muito mórbido para quem nos ouve, né? Mas quando a gente, por exemplo, dá essa diretiva para uma criança, né? Ensaia o drama desse ritual, com direito a funeral, com direito a sepultamento, com direito a cruzinha assinalando o túmulo, na verdade a gente está dando sinalizações para uma criança aí tem a idade de 4, 5 anos, do que ela vai fazer com a gente, né? Porque um dia ela vai ter que lidar com a nossa perda, né? Não estou trazendo nenhuma novidade, né, para quem está nos ouvindo, mas é uma reflexão que eu acho pertinente, né? Lidar com a morte de animais de estimação pode oferecer senhas para as crianças estarem melhor preparadas no futuro para lidar com a nossa própria morte. Não significa que elas não vão ficar tristes, não significa que elas deixarão de ser dor, faz parte do processo. Mas talvez, quando a gente compartilha a ideia do ritual, o ritual é extremamente importante, né, para nos ajudar aquilo que é chamado de realização das tarefas do luto. Né, como se não vai funcionar igual para todo mundo, né? Mas os rituais ajudam um pouco, são como sinalizações numa estrada, né? De repente você vê lá que se você virar à esquerda, você vai para tal cidade, se você seguir mais 3 quilômetros, você vai achar um atalho que te leva para outro canto. Né? Então a estrada ela fica demarcada de sinais, e quando a gente está vivendo esses processos de morte, né, de lidar com a morte, a cultura, em tese, nos reserva um pouco essas senhas. Elas estão presentes muitas vezes nos rituais. É bem interessante isso. A hora vai passando voando, né, Erasmo? Mas eu falo, a gente precisava, olha, fazendo não sei quantas lives no mês pra gente ir colocando essas conversas. Mas eu achei muito interessante algo que você me disse em uma conversa off, né, sobre essa questão.
do quanto hoje em dia, até os lutos mais normais, né, que é aquele advindo após a morte de uma pessoa, o quanto ele tem se transformado também aos poucos como um luto não reconhecido. É, porque olha só, né? A gente fica fazendo os estudos, temos que fazer isso, né? Assimilar teorias, pensar em técnicas, o quanto aquelas técnicas podem ser reestruturadas para novas situações. E uma das coisas que os autores que a gente vai lendo gostam de fazer, e que hoje, de uma certa forma, é bem criticado, é a tal história da tipologia, né? Então, luto diferido, não diferido, luto antecipatório. Né? Quando a gente vê no dia a dia, a gente percebe que, na verdade, essas tipologias elas acabam criando interfaces enormes. Né? E aí a gente se surpreende com uma coisa, né? Porque quando a gente pensa o luto não reconhecido, a gente pensa muito nesses exemplos que a gente falou até agora. Né? Mas por incrível que possa parecer, o luto pode se tornar não reconhecido diante daquelas perdas que acontecem, vamos dizer assim, mais naturalmente, que acontecem no cotidiano, né? Uma dor horrível se perder pessoas que a gente ama, uma dor horrível perder a mãe, né? Não é alguma coisa que a gente supera no sentido de esquecer e nunca mais sentir doer, né? A gente só vai recuperar a funcionalidade da vida e se dá o direito de sorrir e ser feliz sem se sentir culpado por isso. Né? Só que a gente vive hoje numa cultura que acha que todo mundo é obrigado a ser feliz. Esse é um problema, né? Ah, se você é obrigado a ser feliz, procure a sua felicidade. Então hoje tem curso, né, para você fazer isso. Você entra aí no YouTube, no Instagram e tal, tem gente vendendo aí os segredos para você ser uma pessoa feliz. E muita gente cobrando caro por isso, até porque felicidade é um bem muito procurado, né? O problema é que junto com o pacote da existência não vem só felicidade. Primeiro que nem todo mundo consegue almejar ou conquistar aquilo. Eu sempre cito a música do Raul Seixas, né, Ouro de Tolo, né? Vai chegar um momento na tua vida que você realizou tudo aquilo que diziam para você que era felicidade e você descobre que tudo aquilo é uma coisa muito chata, né? Porque você já conquistou, você já realizou e você vai querer outras coisas, tá certo? E eu acho que é uma relação íntima dessa cultura da felicidade com uma certa obsessão do consumo, né? Como se a gente pudesse ser feliz. Eu gosto muito de comprar, não tem problema e tal, né? Mas eu tenho uma certa consciência de perceber claramente que trocar o som, né? Trocar o computador não vai me deixar necessariamente feliz no sentido pleno da palavra. Pode trazer alguma alegria momentânea, mas eu sei que isso não vai resolver os problemas existenciais da minha vida. O problema é que muita gente acha isso, tá certo? E aí que vem a grande bomba, né? Quem está triste no meio disso tudo vira uma pessoa chata. Imagine, né? Então, no passado, você tinha a licença poética de poesias que dizia assim, né? Vislumbrei a fotografia da minha amada, a amada, obviamente, já estava morta, né? Vislumbrei a fotografia da minha amada e senti uma doce melancolia. Associar a doçura, né, com o sentimento de melancolia é alguma coisa que hoje em dia raramente a gente fará, tá certo? E por quê? Porque em parte parece que a gente perdeu essa consciência da mortalidade como alguma coisa que a gente tenha que efetivamente trabalhar para viver, e em parte porque quando a gente perde alguém, a gente está sofrendo, está doendo, e a gente aprendeu que a gente vai procurar as pessoas para aliviar um pouco essa carga. E aí a gente começa a perceber que lentamente essa capacidade de acolhimento vai ficando cada vez mais restrita. Você não precisa ser uma pessoa sem família ou não ter amigos. Você pode ter família e ter amigos e de repente perceber que as pessoas começam a ficar refratárias à sua expressão de sofrimento. Né? E isso é complicado. É como se, na verdade, o processo de luto que a gente rotulava com todas as aspas do mundo como normal, né? A expectativa que a gente tinha de que a gente seria consolado na dor, no sofrimento, ela vai se esvaindo, ela vai desaparecendo. De tal forma que eu sei de pessoas que fazem performance, né? Fingem estar bem, né? Porque não podem dar uma resposta sincera. Você está bem? E a pessoa vai dizer, não, eu não consigo superar
a perda do meu pai. E aí a pessoa não Aí alguém vai. fala, nossa, mas ainda isso, Ainda isso. né? Pô, já Ainda faz isso, tanto tempo, já deu um mês, né? Peraí. exatamente, Erasmo. Eu tenho percebido essa percepção do tempo como algo muito, ah, tá muito rápido, né? As pessoas têm que se recuperar muito rápido, têm que retomar a vida muito rápido. E eu vejo que antigamente, até aprendi muito disso com você, que as pessoas tinham espaço para viver o luto dentro das próprias casas, Sim, às vezes nas comunidades religiosas, né? E a gente foi perdendo esse espaço, né? E isso foi sendo trocado justamente por esse. Você tem que ser feliz, né? A qualquer custo, o tempo todo. sim. Então, isso é muito preocupante. Eu acho que a gente precisa, talvez, reestruturar essa percepção de que tá tudo bem sofrer quando você perde alguém que você ama. Um mês depois, muito possivelmente, você não vai estar bem falando de alegria, né? Priscila, eu não, obviamente que a solução para isso aí é complexa pra caramba, né? Significa, na verdade, a tentativa de reformar ou reestruturar todo um projeto de civilização. É uma tarefa descomunal, né? Mas talvez um dos segredos seja um pouco recuperar a nossa capacidade de viver uma vida mais comunitária, né? Talvez isso nos ajude a entender, inclusive, o sucesso que alguns grupos religiosos têm de trazer para si novos prosélitos, né, novos adeptos, tá certo? O ser humano não é, em torno da sua carga biológica, da sua forma de construção psíquica, no mundo em que ele vive, ele não é um animal feito para viver só, tá certo? E não adianta. Você pode estar numa multidão no centro da Avenida Paulista, com milhares de pessoas indo e vindo. Não é esse tipo de vida comunitária que a gente quer. A gente quer grupos de amigos que efetivamente se importam com os nossos problemas e que a gente também possa efetivamente estabelecer vínculos porque a gente se importa com o problema deles. Isso está em falta, né? Então, seja pelas igrejas, seja pelos clubes, seja pelas tribos, né? Os interesses comuns, né? A gente tem que readquirir o hábito, né? Ou a forma de viver onde a gente possa estar compartilhando impressões e sentimentos em espaços de vida comunitária. Mesmo que o indivíduo do teu lado discorde de você em relação a uma apreciação que você está tendo. A gente precisa disso, inclusive, para crescer. De gente que brigue, que nos afronte, né? Chega de ficar conversando só consigo mesmo ou com uma ou outra pessoa que vira uma espécie de espelho da resposta que você deseja que o outro fale, né? Então, construir amizade é isso, construir relações de vínculos, construir vida comunitária. Estourou o cano na minha casa, tudo ficou inundado. Se você tem vida comunitária, você sabe que alguém vai se adiantar e oferecer o espaço, um quarto sobrando para que você possa passar 2 ou 3 dias lá até que você consiga resolver a inundação da tua casa. É isso que as pessoas estão sentindo falta. Né? E é nessas circunstâncias que a gente aprende a construir as teias de empatia, as redes de empatia. Erasmo, muito obrigada. Quero agradecer a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Um abraço. Espero que em breve nós tenhamos outra, né? Com Aqui certeza. programando já. Uhum. E é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Erasmo, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Todo e qualquer convite para estar aqui conversando com você não é algo ruim, pelo contrário, é maravilhoso. É uma ordem no bom sentido. Convida que eu vou, é uma intimação no bom sentido. Um Ótimo, é beijo, muito recíproco. Um beijo. tudo de Tchau, bom para quem gente. está aí nos ouvindo. Até mais. Até. Tchau. Tchau.